Olá, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Extratos da Terra. E estamos aqui hoje para mais uma web aula. O assunto será talassoterapia redutora. Vamos desmistificar, né, um pouco desse assunto. Vocês conseguirão todos os elementos como certificado, apresentação e protocolo na descrição desse vídeo, ok? Então, na descrição terá um link, vocês conseguem retirar, né, através desse link, tudo o que foi dito, os produtos, o protocolo principalmente e o certificado, ok? Então, vamos lá, conversando um pouquinho sobre talassoterapia redutora. Quando a gente fala dessa terminologia, na verdade, é algo que veio há muito tempo para a estética e que, se pararmos para fazer uma análise, não faz muito sentido hoje utilizar essa terminologia, talassoterapia. Não, ao menos, quando não estamos num clima litorâneo. Porém, ela é usada porque ela é conhecida, né, através do marketing, da divulgação. O nosso cliente, ele conhece esse tratamento, ele reconhece esse nome. E isso é o que é fundamental para que a gente possa vender o tratamento. E isso é muito importante porque, por muitas vezes, nós queremos ser politicamente corretos, alterar a nomenclatura, né? Como no caso, a celulite. A gente usa a terminologia celulite, mesmo sabendo que não é o mais correto, mas é o que o nosso cliente reconhece, é o que ele entende do tratamento. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da talassoterapia. A palavra talassoterapia, ela tem uma origem grega. Talácia, do mar, e terapia, que a gente sabe bem que é tratamento da cura. Esse é um tratamento de base, né? Na ação terapêutica e sinergética da água do mar e os ativos que a gente reconhece num clima marinho. Então, a água do mar, a própria argila retirada de um clima próximo, a própria areia, os elementos que estão contidos num clima mais da região do mar. Além da água do mar, em alguns tratamentos se usa lama, areia, algas marinhas, princípios ativos retirados também do fundo do mar. Seu objetivo da talassoterapia é reequilibrar o processo osmótico, estimular os fenômenos enzimáticos, intervir até no intercâmbio dos líquidos e tecidos e também das células. Há muito tempo atrás, causou curiosidade quando, em algumas regiões, o gado não ingeria aquela água, mas ele passava por aquela água, mesmo com sede, para ir até uma outra localização onde ele pudesse matar sua sede. E essa água acabou deixando até os proprietários de algumas regiões muito curiosos, né? E começaram a usar essa água para banhar os animais. E foram percebendo que conforme banhavam os animais, se tinha uma lesão, uma ferida, a recuperação era muito mais rápida. E daí esse processo começou a ir também para o humano. Em pouco tempo, aquela região se tornou como se fosse um spa. As pessoas iam,
para se banhar naquela água, para ficarem imersas naquela água, pela função terapêutica. E até hoje a gente conhece algumas localizações onde as águas são ricas em alguns elementos que realmente têm uma função terapêutica. Então, a talassoterapia, ela tem origem nesta região litorânea, próximo ao mar, né, com propriedades curativas e terapêuticas. Porém, esse nome, essa nomenclatura veio para a estética e ficou reconhecidamente como um tratamento estético, que a gente acaba usando comercialmente para redução de gordura localizada, né, redução de medidas, trabalhos aí na HLDG, na celulite, a gente não consegue exatamente banir a celulite da nossa vida, infelizmente, mas a gente consegue controlar. A gente consegue estimular o metabolismo através desse procedimento, e ele é utilizado dentro das clínicas de estética, com algumas adaptações, logicamente, porque nós não temos nem a água do mar, né? E hoje também a gente utiliza bastante as bandagens para fazer a talassoterapia, mas também estamos fazendo algumas substituições. Por quê? Porque as faixas crepe que são usadas nas bandagens, elas não podem reutilização, não sofrem reutilização. E aí fica um trabalho mais dispendioso se eu não fizer o descarte dessas faixas. A clínica pode ser autuada, porque não é higiênico, não é? Tiro de uma cliente e passo para outra cliente, não pode. E por conta disso, a gente tem usado bastante a técnica do papel osmótico. Quem é o papel osmótico? É o papel filme, que a gente conhece com a utilização dentro dos nossos lares, mas também ele tem uma função osmótica bastante importante na estética. Nós utilizamos muito. E há muito tempo atrás, alguém definiu que o papel filme, que habitualmente a gente reconhece lá na nossa casa, ele seria o papel osmótico. E esse papel, hoje, ele é utilizado por muitos profissionais, né? Na depilação, inclusive protegendo os utensílios da depilação. Eu gosto de proteger até o meu carrinho, os meus inox, o meu material, né? Minha Dermapen, o laser, tudo que a gente puder recobrir, assim também como os odontólogos usam, também a gente protege e vai descartando somente o papel osmótico. Então, papel osmótico e papel filme, eles são basicamente a mesma coisa, mas existem até papéis que são mais fáceis da gente usar na estética, porque ele vem com um cabinho, né? Eles são um pouco mais encorpados, mais fácil de a gente encontrar a pontinha dele, e é realmente bastante utilizado, tá? Então, vamos lá. Nós, então, conhecemos e reconhecemos as bandagens como talassoterapia, não é isso? Então, nós conhecemos as bandagens quentes e as bandagens frias. Hoje, nós vamos falar das bandagens quentes e as possíveis associações cosméticas que devemos fazer. E isso nós também conhecemos como a famosa talassoterapia. Então, a bandagem quente, ela é uma técnica utilizada para estimular a drenagem linfática, a drenagem dos tecidos, os edemas, para estimular a vasodilatação. A gente normalmente usa ativos que a gente pode chamar como biossemelhantes a elementos marinhos. Então, algas marinhas é semelhante? É.
uma areia, uma argila, a própria geoterapia, que são os derivados também das rochas, né? Vários tipos de argila que são usadas. Então, essa é a técnica que a gente conhece de base como bandagem quente ou talassoterapia. E essas associações normalmente são feitas hoje por cosméticos que contenham argila marinha, sulfato de magnésio. O magnésio ele tem uma propriedade extremamente importante para o nosso sistema circulatório, para a eliminação de edemas, e normalmente a gente utiliza as bandagens com o sulfato de magnésio, que ele lembra um sal, né? Um sal marinho, mas nós não utilizamos o sal marinho. Nós usamos argilas, e claro que, falando em associação cosmética, a gente vai buscar produtos que sejam estimuladores e lipolíticos. Por quê? Normalmente o cliente vem buscando a bandagem quente para tratamentos de redução de gordura localizada, para o detox ou para o controle da celulite. Não é isso? Então o cliente ele já vem com essa queixa. Quando a gente fala desta técnica, a gente tem que entender o que essa técnica pode nos favorecer em termos de fisiologia. Então, a princípio, ele estimula o metabolismo celular, e isso para a gente já é muito importante. Por quê? Nós temos muita retenção de líquidos, isso vai favorecer, e estimulando o metabolismo, todas as reações químicas também seriam estimuladas. Então, ele combate e controla a celulite, estimula a lipólise. Não fazemos exatamente a lipólise, mas nós podemos acelerar metabolicamente, né? E termos aí um estímulo até através dos produtos, porque hoje sabemos também que os produtos cosméticos conseguem fazer essa ação estimulante da lipólise. A técnica também restaura os eletrólitos que auxiliam no tratamento da drenagem. E isso é muito importante quando a gente fala de retenção de líquido, de celulite. Uma ação anti-inflamatória. E essa ação anti-inflamatória vai depender também de calor. O quanto nós vamos usar de calor, né? Então, há uma controvérsia bastante grande também na termoterapia, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Ele tem uma ação anti-edema, detox, e estamos repondo oligoelementos, porque estamos usando água termal, algas marinhas, argilas, e tudo isso favorece a reposição de oligoelementos, que vai manter o colágeno da nossa pele, vai manter a nossa pele hidratada. Então, ele tem vários benefícios. Porém, os resultados da técnica, ele está ligado às associações. O que eu vou associar? Que cosmético eu vou associar a essas bandagens? Qual equipamento eu posso associar? Qual a queixa do meu cliente e por que eu usaria este protocolo? Então, normalmente, quando as pessoas me procuram em particular e falam assim, você acha que eu devo fazer tal protocolo? Eu devolvo a pergunta dizendo, para quê? E por que você quer fazer esse protocolo? Porque eu tenho que ter definido que o meu plano de tratamento seja o ideal para esse cliente. Ele quer reduzir uma gordura localizada, controlar a HLDG, mas tem retenção líquida, eu preciso fazer uma função detox. O que eu vou associar com esse detox? Normalmente as pessoas já associam a manta térmica, e as mantas térmicas hoje geralmente tem o infravermelho associado, né? Que tem como resultado o estímulo da circulação local, o aumento do metabolismo celular,
A drenagem dos fluidos intersticiais e, portanto, a função detox ou desintoxicante. Porém, eu preciso entender como eu devo usar essa manta térmica, por quê e se devo. Para isso, eu preciso de uma anamnese muito detalhada, eu preciso um pouco mais de estudo, porque o que nós vemos hoje são técnicas onde coloca-se o cliente na manta térmica, fica 40 minutos na manta térmica, ele sofre com a sudorese e, obviamente, eu tenho uma perda, porém, perda de líquido. Nós não temos nenhum artigo científico que nos traga definição de que manta térmica faz lipólise, né? Estamos buscando, se alguém tiver, um artigo científico, porque o que a gente percebe é que algumas pessoas também fazem uma pequena confusão, né? Consultam o Google e acham que muitas vezes estão consultando um artigo científico. Não, estamos em busca de um artigo científico que realmente nos mostre que a manta térmica possibilita a lipólise. Então, o que acontece quando a gente usa termoterapia? Neste caso, o aquecimento, né? Depois, em outro momento, a gente fala do resfriamento, dos crios. Aqui nós estamos falando dos quentes. Então, a termoterapia, ela pode ser usada para o frio e para o quente. Nós hoje estamos falando do quente. Então, a gente promove efeitos fisiológicos quando a gente muda uma temperatura local, porque a nossa pele, ela é responsável pela regular, né, a nossa temperatura, que normalmente está entre 36, no máximo 37 graus, e quando nós resfriamos ou aquecemos muito uma região, a nossa pele e o nosso corpo, porque a nossa pele não está desligada do nosso corpo, tem uma comunicação intensa em tudo, começa a promover o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio térmico. Então, eu altero a temperatura. No caso dos procedimentos quentes, eu passo por uma sudorese, uma oxigenação e aumento do metabolismo. E a minha pele, que é responsável por controlar a minha temperatura, mandando aí vários estímulos para que eu tenha fisiologicamente a regulagem dessa temperatura. Porém, vamos parar e pensar até que ponto ou quanto eu posso utilizar um procedimento que estimule a sudorese. Será que na sudorese eu elimino somente toxinas? Será que eu posso fazer 2 vezes por semana um procedimento de 40 minutos de manta e provocar a sudorese a esse nível? Então, são vários porquês e eu não estou aqui para discutir o uso ou não. Tudo que a gente fala na área de saúde, nós temos vários caminhos, né? Então, a gente se depara, por exemplo, na área médica, com vários procedimentos diferentes de tratamento. Nós, mulheres, às vezes vamos ao ginecologista e ele diz: você precisa fazer uma reposição hormonal. Se você consultar um outro, vai dizer: não faça reposição hormonal, pode gerar algum problema. E nós vamos ter que fazer uma escolha. Os profissionais da área da estética são profissionais da área da saúde e passamos pelo mesmo. Nós temos a termoterapia, nós temos pessoas que condenam e pessoas que utilizam, e nós vamos ter que buscar a nossa verdade, ok? Então, eu me sinto à vontade aqui de também deixá-los à vontade, porque nós fazemos protocolos com cosméticos e o uso ou não dos equipamentos vai depender da linha de tratamento que você segue. Muito bem. Então, a termoterapia, ela reequilibra o processo osmótico,
estimulando fenômenos enzimáticos e também interfere no intercâmbio dos líquidos, né, entre os tecidos, células, e com isso eu acabo tendo uma eliminação de toxinas e, portanto, uma melhora na celulite, no aspecto de casca de laranja, na retenção hídrica. O aquecimento gerado pela manta térmica promove o aumento da liberação de substâncias que são produzidas pelo hipotálamo. Substâncias essas como a acetilcolina, que promove a sudorese. O hipotálamo é aquela região do cérebro que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino, com uma função muito importante nos processos metabólicos. E a homeostase, ela é uma função extremamente importante, né, na estabilidade dos órgãos através do equilíbrio térmico. Então, nós temos que manter a nossa temperatura e, quando aplicada uma temperatura diferente, nós vamos sofrer algumas reações químicas para que haja o equilíbrio. E, nesse caso, a sudorese, ela vai ser a amostra de que estamos buscando esse equilíbrio térmico. Só que elimina-se suor. E nesse suor, a gente vai ter a eliminação de algumas toxinas, mas também há uma perda hídrica. Então, temos que tomar muito cuidado com o número de sessões, com o tempo de calor, tá? Somos profissionais da área de saúde e, portanto, temos que conhecer e reconhecer um pouco mais da fisiologia para aplicar esses protocolos. A proposta de tratamento, então, é uma proposta onde eu tenho como objetivo a detoxificação. Muitas pessoas dizem assim, primeiro eu faço um protocolo detox, depois eu inicio o tratamento corporal. Eu tenho também o estímulo metabólico, por conta do reequilíbrio da temperatura, eu vou ter um estímulo metabólico. Com isso, eu tenho um controle da lipodistrofia localizada, um controle da celulite e a redução de edemas. Então, todos os cosméticos que nós estamos utilizando neste protocolo, ele vai trazer esses benefícios: melhora da celulite, da gordura localizada e do edema. A gente sempre vai iniciar esse protocolo com a esfoliação, que é extremamente importante nos tratamentos corporais. Através do esfoliante, nós estamos promovendo a higienização mais profunda da pele daquela região que será tratada. Nós estamos estimulando a vascularização, nós estamos melhorando a capacidade de permeação da pele. Então, quando as pessoas dizem assim, eu uso esfoliante para morrer células, para tirar células mortas, não é somente isso que um esfoliante faz, né? O ato de esfoliar, ele nos traz a possibilidade de permeação dos próximos produtos com os seus princípios ativos. Numa segunda etapa, nós vamos usar o VitaBioLipox C. E hoje nós vamos discorrer de cada produto desse com os seus ativos para a gente entender um pouco mais dessas associações. VitaBioLipox C, ele é uma máscara corporal, porém também um gel condutor. Nós vamos ou utilizar com as nossas mãos, aplicando o produto, porque ele é um produto cosmético de base gel, mas também podemos, nesse momento, associar uma eletroterapia, que seja dependente de gel condutor. Quem usa gel condutor é a ultrassom, né? Nós temos aí corrente russa, nós temos alguns equipamentos de criofrequência que são usados com gel condutor. Então, nós vamos utilizar o VitaBioLipox C com aquele produto que vem com a informação do nosso fabricante, que depende de um gel condutor. Muitas pessoas perguntam, posso usar radiofrequência? Não sei.
qual é a sua radiofrequência, qual é o produto que você deve usar, que está lá nos itens relacionados da radiofrequência que você comprou. A maioria das radiofrequências que estão disponíveis no Brasil são utilizadas com gel de silicone. E o Biolipox-C não é um gel de silicone, tá? Então, nós vamos usar aqui equipamentos que são dependentes de gel condutor. Não tenho equipamento nenhum, eu posso utilizar as minhas mãos, fazendo sobreposição de produtos, a gente pode usar algum acessório, tá? Mas é importante, vocês vão ver lá nos ativos como é importante a gente usar o Vita Biolipox-C. Depois, no terceiro passo, nós faríamos exatamente as bandagens. Então, temos duas técnicas aqui que a gente pode desenvolver. Primeiro, é fazer a bandagem de crepe, aquelas bandagens que a gente compra para utilizar até no enfaixamento do entorse, né, enfaixamento terapêutico. Então, eu vou pegar essas faixas crepes e vou umedecer numa mistura de 1 colher mais ou menos de Vita Biosal bandagem e imersão em 1 copo de água termal. Nós não vamos usar a água comum, a água mineral, nós vamos usar a água termal rica em oligoelementos. Então, nós vamos umedecer as bandagens crepe e fazer o enfaixamento. Pode ser na região do tórax, das coxas, das nádegas, dos braços, tá? Porém, lembrando, as faixas crepes não são reaproveitadas ou a gente entrega na mão do cliente, ele leva para casa dele, ou nós temos que descartar e da próxima vez utilizar as faixas realmente novas, abrir na frente do cliente. E se você até preferir, pode pedir para o cliente comprar e trazer para você. Uma segunda opção, se você não quiser usar o enfaixamento com as faixas crepe, seria o que eu chamei de técnica 2. Eu vou pegar uma quantidade mais ou menos de 1 ou 2 colheres de argila preta, e já vamos entender por que a preta, com 1 colher do mesmo sal que eu faço bandagem, mais um pouquinho de água termal para fazer uma textura de máscara. Aplicar em toda a região que eu quero tratar e ocluir com filme osmótico. Então, foi aqui que eu disse lá no outro slide que temos tido algumas adaptações, né? Já que não temos uma banheira com água marinha, água do mar, para a gente ficar imerso, nós podemos usar os mesmos produtos de formas diferentes e adaptadas à nossa região. E aí, nós podemos aplicar a termoterapia através da manta térmica. Então, se eu utilizar a manta térmica, eu estou fazendo a termoterapia, mas eu também posso fazer apenas uma oclusão com uma manta de alumínio se eu não tiver a manta térmica. A ação é a mesma? Não. São ações diferentes porque a manta de alumínio, ela não atinge uma temperatura determinada e não causa sudorese. Para que a gente faça uma boa aplicação desses produtos, a gente faz o que chamamos de plastitermia. A plastitermia, na verdade, é uma oclusão e também ela traz o benefício de que a gente não vai ter contato pele e manta, nem manta de alumínio, nem manta térmica, né? Que fazem essa aplicação mais higiênica. No corporal, eu até costumo indicar, quando eu desenvolvo um workshop, que ao invés da gente fazer um enfaixamento total com o papel osmótico,
a gente pode comprar um plástico, ou antigamente nós usávamos plásticos de metro. Hoje nós podemos comprar sacos plásticos branco, sem pigmentação nenhuma, sem coloração. Cortamos as beiradas e fazemos um plástico descartável. Então eu coloco, né, acima da manta, da toalha, esse plástico aberto, envelopo o plástico, e esse plástico vai ser eliminado logo depois. Então a plastitermia é isso, é um apoio, uma oclusão. Quando fazemos essa oclusão, a gente trabalha com a osmose, porque o tecido acaba permeando até meio que na raça, meio que sem querer, os ativos que a gente colocou logo abaixo. E aí, se eu fizer a opção da manta térmica, eu coloquei aqui de 10 a 20 minutos. Existem muitos profissionais que utilizam a manta térmica por 10 minutos para melhorar a vasodilatação, para melhorar a permeação de ativos, e existem os profissionais que utilizam 40 minutos. Então, vocês vão utilizar o que vem de encontro com o seu conhecimento, com o que você acha que deve ser feito, porém, com muita responsabilidade diante da sudorese que você vai causar. E no quinto passo, nós vamos retirar todo esse produto que foi utilizado, ou as bandagens, ou a máscara com argila, e vamos fazer uma massagem, que não precisa ser uma massagem longa, porque nós vamos usar tecnologias que elas tenham uma permeação bastante importante na pele, e nós vamos utilizar o Alpha Redux Coffee com o Pro Vegetal Advanced Detox. O sérum potencializador, potencializando o creme. E nós vamos usar manobras de massagem redutora, porém, não 1 hora de massagem. Eu posso fazer 10 minutos de massagem. O tempo de massagem não vai interferir, porque o que vai trazer um resultado é a tecnologia usada nos produtos. Então, aqui nós vamos ter ativos nanoencapsulados, lipossomados, vetorizados, e isso é o que vai fazer o resultado final. Então, o kit escolhido, ele seria esse, como eu disse lá no início, na descrição desse vídeo terá todos esses elementos. Então, nós vamos ter aqui a água termal, que a gente também utiliza em vários outros protocolos. A gente tem o biosal, o biolipox C, né? O sérum potencializador, o esfoliante e o Advanced Detox. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre os ativos dos produtos para a gente entender melhor sobre os resultados que podemos conseguir. Então, como eu disse lá na descrição do protocolo, o primeiro passo de um protocolo corporal é uma esfoliação. Só fazendo uma parte, todas as perguntas serão respondidas lá no final da aula, tudo bem? Então, nós vamos fazer a esfoliação. Uma sugestão seria o Vitagel Esfoliante, que é um produto muito fácil de utilização. Ele é um gel que não precisa ser retirado da pele. Ele tem sementes de apricot e ele remove as células mortas, sim, mas principalmente nós estamos usando para facilitar a permeação dos ativos dos próximos produtos que eu vou usar, né? Desobstruir as estruturas da pele para receber muito bem esses princípios ativos. E quando a gente remove as células que chamamos de células mortas, promove a renovação celular mais intensa. Mas esse produto, ele traz para a gente a hidratação. E bem sabemos que
todo o tecido hidratado responde melhor a todos os tratamentos. Então, nós temos um gel, onde nós temos um complexo hidratante com malva, camomila, calêndula e semente de apricot moída em partículas arredondadas que não causam nenhuma ranhura no tecido. Então, nós vamos aplicar, né, as nossas mãos estão enluvadas, ou luva de látex, ou outra luva que você goste de utilizar, de acrílico. Importante que você faça uma boa esfoliação e consiga até uma hiperemia mecânica, uma vasodilatação. Esse gel que contém a malva, a camomila e a calêndula vai permear na pele e com uma luvinha esfoliante seca ou uma toalhinha seca você remove os resíduos da semente de apricot. Não precisa de enxágue e o nosso esfoliante não faz espuma, não faz sabão. Muito fácil de aplicação. Com a pele limpa e já preparada, nós vamos aplicar uma quantidade generosa na região de Vita Biolipox C. Se formos aplicar somente com a mão, nós vamos utilizar o suficiente para cobrir toda a região que será tratada. Se formos aplicar com um equipamento, porque ele também é um gel condutor, aí a gente vai usar o suficiente para aplicação do equipamento. Este produto, Vita Biolipox C, ele auxilia na eliminação de toxinas. Ele é um gel condutor auxiliar do uso de eletroterapia. Ele auxilia na diminuição de retenção de líquido, do edema. É um produto pró-aging celular, trata a pele do corpo, mantendo hidratada, jovial. Também tem uma função antipoluição bastante importante e estimula a hidroxiprolina. A hidroxiprolina é quem vai trazer um colágeno de qualidade para a nossa pele. E ele vai auxiliar o estímulo da hidroxiprolina, aumentando a síntese de colágeno e elastina e a circulação. Então, eu posso utilizá-lo com ou sem eletroterapia. E todos os ativos dessa fórmula, eles são basicamente vegetais. Extrato de goji-berry, algas, fulcos, extrato de couve e de espinafre. O que faz o extrato de goji-berry? Ele é antioxidante. Ele vai manter a minha pele saudável, mas ele também é um importante estimulante metabólico. Ele tem uma função, inclusive, lifting, hidratante. Ele tem uma atividade dermoestimulante, ele estimula o tecido, trazendo energia, estudos que o goji-berry tem um aumento do nível da hidroxiprolina dérmica. Então, eu tenho uma síntese aumentada de colágeno e elastina. E é isso que a gente diz toda vez de ativos que são biocompatíveis, que são retirados da natureza, mas eles não são retirados da nossa geladeira, não são retirados da nossa fruteira. Eles são retirados da natureza e passam por vários processos para retirar do goji-berry o que de melhor tem para a nossa pele, trazendo só benefícios e nunca malefícios. O extrato de algas, fulcos, ele estimula a circulação periférica. Então, ele auxilia bastante naquela função detox. Porém, remineralizando os tecidos também, né? As algas são muito importantes quando a gente pensa num tecido que precisa ser hidratado, num tecido que a gente quer prevenir o envelhecimento. E algas, ela já vem sendo usada desde sempre e continua com a sua ação muito importante dentro dos cosméticos.
O extrato de couve, a gente usa muito a couve para suco detox, a gente fala muito da couve no processo de cicatrização. Acho que todo mundo conhece os benefícios da couve como alimento. E é retirado da couve um bioativo detoxificante, apropriado para ser usado de forma tópica. A couve é um antioxidante natural. Ela age de duas maneiras. Ela impede a formação de radical livre e elimina, interrompe a reação que leva ao estresse oxidativo, mantendo a nossa pele jovial, saudável, sem nenhum tipo de dano. A couve também, ela é rica em vitaminas A, B5, B6, vitamina E, que também reforçam a ação anti-envelhecimento e anti-inflamatória. Então, nós quando tomamos e comemos, ingerimos a couve, nós sabemos do quão importante ela é na alimentação para a nossa saúde. E foi feita uma pesquisa, foi retirado da couve o que de melhor tinha para trazer essas propriedades para a nossa pele de forma tópica. Então, não é passando a folha de couve pela nossa pele, mas sim se aproveitando de todos os benefícios do extrato da couve. E o extrato do espinafre, né? Que as pessoas que são de um pouquinho mais de idade, como eu, vai lembrar do Popeye. Que o Popeye, quando ele queria se defender, ele abria uma latinha de espinafre e no momento ele ficava forte, né? Ele vencia todos os inimigos. O espinafre também, como a couve, ele é rico em vitaminas. E o espinafre é rico em vitamina A, B, C, D, E, sais minerais e antioxidantes. Auxilia no combate do radical livre, protege o dano oxidativo das nossas células ao longo dos anos, preserva a saúde e jovialidade da pele do corpo. E é engraçado que a gente pensa muito na pele do rosto e às vezes deixa um pouquinho de lado a pele do corpo. Então, olha que produto interessante para a gente até utilizar como uma máscara corporal. E o espinafre, ele também auxilia na firmeza, ele preserva o colágeno. Ele aumenta a oxigenação, traz nutrição para as células e preserva um colágeno de boa qualidade, mantendo a pele hidratada, com a elasticidade conveniente, aumenta o sistema de defesa da pele, protege, inclusive, com os efeitos aí da poluição, do sol, das substâncias que às vezes trazem algum dano à nossa pele. Então, o extrato de espinafre, extrato de couve, algas marinhas, o goji berry, todo mundo participando de, além de estarmos com o gel condutor, podemos utilizar como uma máscara e ter o aproveitamento de todos esses elementos. Esse produto é em gel, vai ser absorvido pela pele, e acima dele, sem retirar, nós vamos utilizar ou as bandagens ou a argila. Então, vamos falar do biosal. Que o biosal ele vai estar presente na bandagem e ele vai estar presente na argila. O biosal, ele é o elemento fundamental para o que a gente chama de talassoterapia. Mas ele é conhecido como, além de um sal de bandagem, também de imersão, porque nós podemos colocar o nosso cliente numa banheira e colocar uma concentração de sal, biosal, que ele também, além de tudo, vai auxiliar no cansaço, nas dores. O biosal, ele é um produto que auxilia tanto nos protocolos drenantes, modeladores, mas também no relaxante.
Ele auxilia eliminando toxinas. Por isso que ele também auxilia na celulite. Mas por conta do sulfato de magnésio, ele tem uma ação relaxante e até terapêutica, que nós podemos utilizar como cataplasma, inclusive o biosal com argila, em pontos de dor, tipo fibromialgia, um entorse. O biosal, ele é rico em sulfato de magnésio, associado à centelha asiática. Então, se eu pensar na centelha asiática, ela estimula o metabolismo celular, protegendo os vasos sanguíneos, né? A centelha asiática é um ativo já de muito tempo e que, por ter uma ação vegetal muito importante, ela continua nos produtos cosméticos, como remineralizante, restaurador, tratamento de celulite. E a gente junta, faz uma sinergia com sulfato de magnésio, que é um restaurador também do relaxamento, da drenagem, da eliminação de toxinas. Então, é um casamento perfeito e é com esse sal que a gente umedece as nossas bandagens. Mas ele é em forma de cristal, né? E a gente vai precisar hidratá-lo. Eu falei para vocês que o magnésio ele é extremamente importante para a nossa saúde. Há estudos falando muito do magnésio, há livros falando do magnésio. Muitos de nós tomam, né, via oral, magnésio quelado, lógico que com uma orientação profissional. Porque o magnésio ele é um composto mineral e ele é proveniente de rochas, mas ele está muito presente em algumas águas termais, que nós temos muitas no Brasil, inclusive, e as pessoas vão se banhar no intuito realmente terapêutico, né? Então, como eu disse lá no início, inicialmente ele foi descoberto na cidade de Epsom, na Inglaterra, onde há milhares de anos as pessoas com doenças reumáticas, articulares se banhavam numa água enriquecida com sulfato de magnésio para aliviar suas dores. Com o aumento da fama dessas fontes de Epsom, iniciou-se estudos sobre as águas termais. E aí se chegou ao sulfato de magnésio e ele foi isolado e a gente consegue colocá-lo também dentro de um potezinho para a gente usar nos nossos protocolos, tá? Então, óbvio que seria muito interessante a gente estar numa banheira, né, com uma água enriquecida com sulfato de magnésio. Ou nós usamos o sulfato de magnésio para enriquecer essa água. Nós podemos usar até uma colher de sulfato de magnésio, que é o nosso biosal, num escalda-pés. Sabe aquele dia que você tá super cansado, andou muito, trabalhou demais, uma água morna nos seus pés com uma colher de biosal? Menina, é tudo de bom. O sulfato de magnésio, ele tem uma propriedade interessante e ele é a base do nosso biosal, porque ele é absorvido pela pele. Então, quando a gente imerge, quando a gente coloca os nossos pés numa água com o nosso biosal, uma banheira, ou quando a gente coloca numa argila ou numa bandagem, a gente já tem a reposição do magnésio através da pele com uma ação anti-inflamatória. Relaxante dos músculos. Então, quando a gente faz uma torção no pé, quando a gente está com uma dor, a gente usa para analgesia, que é a redução da dor, através do relaxamento. Então, eu vou ter uma liberação de serotonina que vai trazer aquela sensação de bem-estar. E a gente utiliza de forma tópica, né? E isso pode ser feito com o nosso biosal
diluído na água termal. Então, olha que interessante que nós temos um produto em mãos que normalmente a gente nem sabe exatamente como utilizar, porque eu comprei para bandagem, mas não estou fazendo bandagem, no que mais eu posso utilizar? Numa argila, numa bandagem, numa toalha umedecida, num escalda-pés, em várias, num cataplasma, né? Em vários protocolos, inclusive terapêuticos. E sempre ele diluído em água termal. E os dois são da linha Biosal. Então, a gente já conhece essa água termal, que é de 1 litro, que eu uso em tudo, né? Pode ser usada em corpo, cabelo, face, nos algodões, nas argilas. E nós temos um produto rico em sais minerais e oligoelementos para manter essa pele extremamente hidratada. E também na nossa água termal nós temos extrato vegetal de algas, que é aquele estimulante das células da pele, lembra que a gente falou? Vai deixar a nossa pele hidratada, suave, macia, ativar a microcirculação, regeneração, hidratação. E isso tudo está dentro da nossa água termal. E aí vocês podem identificar por que eu uso água termal até nos algodões que removem os cosméticos da face das minhas clientes. Entre os sais minerais e os oligoelementos que estão na água termal, eu tenho o sódio, cobre, manganês, magnésio, silício. E eles são essenciais para as funções do reequilíbrio do organismo, até da produção das proteínas. Então, eles são excelentes fontes energéticas, que vão estimular o nosso sistema imunológico, combater os radicais livres. Muito importante para regular a hidratação natural da nossa pele. E, lógico, para os protocolos drenantes e estimulantes também funciona muito bem. Então, também na água termal está presente o sulfato de magnésio, que eu falei, né, um pouquinho mais dele para vocês perceberem o quão rico a gente tem um sal, né, um biosal que a gente imagina que seja somente para bandagem e a gente pode usar em vários outros protocolos. E também uma opção seria a composição sinergética da argila preta com a água termal e com o biosal. Quando a gente fala de argila preta, a gente está falando de geoterapia, né? Também estamos falando de elementos da natureza, de elementos rochosos. A argila, ela sempre tem que ter registro na Anvisa, não pode ser uma argila que a gente compra em qualquer lugar sem procedência, porque ela já passa por um processo de higienização com raios gama. A argila preta, em especial, ela foi escolhida porque nós estamos falando de um tratamento, de um protocolo estimulante, e ela é a mais estimulante de todas. Algumas pessoas conhecem a argila preta como lama negra. Ela não é retirada de qualquer região, ela é retirada de regiões vulcânicas e de profundidade muito específica. Ela é nobre. Ela tem como composição o enxofre, por exemplo, que a torna a argila mais ácida. Ela também é rica em ferro, que dá essa coloração mais escura, né? O ferro, ele acelera a renovação celular, estimula colágeno, e pode ser usado no facial também, até em protocolos de rejuvenescimento. É muito comum a gente retirar a argila preta da pele e a gente perceber que a pele está até avermelhada por conta do estímulo que ela faz.
Ela é adstringente, mas ela tem essa função estimulante muito importante, por isso que a gente escolhe em alguns protocolos redutores ou desintoxicantes, porque ela melhora consideravelmente a circulação sanguínea periférica, tá? Então, a gente pode usar em todo o tratamento onde a gente busca estímulo. A argila preta, ela é muito bem-vinda. Depois nós vamos potencializar, no momento da nossa massagem, né? Só para relembrar que no protocolo, que está lá na descrição desse vídeo, existem as duas possibilidades de utilização, ok? Então, só relembrando vocês, retornando aqui, nós vamos utilizar o Biosal, ele diluído na água termal para bandagens, ou água termal, Biosal e argila preta. Está descrito no protocolo. E aí, nós vamos ou envolver a cliente no mylar, ou no lençol de alumínio, ou na manta térmica, vocês vão fazer as suas escolhas, e retirando esse produto, nós vamos finalizar o protocolo com a massagem. Finalizar. Não vamos utilizar a massagem com esses produtos antes do aquecimento. Esses produtos que nós vamos usar, muitos deles têm ativos, os dois deles têm ativos com nanotecnologia, nanoencapsulado, que terão ação até 10 horas. E a gente quer finalizar o procedimento com essa massagem, e por 10 horas esse cliente terá ação e liberação desses ativos. Um dos produtos é o sérum potencializador, que eu tenho mostrado para vocês. É um produto que a gente pode usar diretamente na pele, que a gente pode usar sobre o microagulhamento, e a gente pode, inclusive, potencializar um creme vegetal com o sérum potencializador. Ele tem 3 tipos de cafeína: vetorizada, nanoencapsulada e lipossomada. Ele também tem um fator de crescimento que vai impedir a ação do armazenamento da gordura na célula. Então, ele vai agir na gordura localizada, no tamanho e na quantidade de adipócitos. Ele previne a formação de novas células de gordura. Ele controla uma enzima que bloqueia o receptor envolvido nesse acúmulo de gordura, que é a adipogênese. Então, ele também trata todo tipo de gordura ou lipodistrofia, que é a dura, edematosa. Este produto, vamos falar um pouquinho mais dele hoje? Então, como eu falei, tem 3 tipos de cafeína. Se cafeína já é bom, imagine um produto com cafeína vetorizada, nanoencapsulada e lipossomada. E mais um fator de crescimento, que vai auxiliar na redução do acúmulo da gordura depositada. Os 4 ativos dessa formulação se chamam Adiporegline, Ecoslim, Lipoxin, Nanocafeína. Vamos conhecê-lo e depois vocês vão ter essa apresentação com vocês aí na descrição do vídeo e vão poder fazer uma leitura e conhecer um pouquinho mais esses ativos que são bem atuais, de alta tecnologia. O Adiporegline, ele tem elementos que atuam na membrana do adipócito, regulando o acúmulo dessa gordura. O quanto pode ser esvaziado esse adipócito. Então, ele reduz o tamanho do adipócito, a densidade da nossa camada de gordura, porque se eu diminuo o tamanho do adipócito, eu diminuo a camada de gordura. E além de diminuir a produção e o armazenamento de novos lipídios, ele vai agir nesse controle do tamanho e densidade dos adipócitos.
ele estimula os canais de aquaporine e ele aumenta o efeito detox das células. Então, esse é o ativo adiporregular. Nós temos a cafeína nanoencapsulada, porque a cafeína ela é excelente nos protocolos redutores, mas ela, como todos os ativos, tem uma dificuldade de permeação. E quando a gente nanoencapsula a cafeína, a gente garante a permeação dela até o tecido adiposo. A gente garante que ela vai chegar no local que eu preciso para inibir a enzima fosfodiesterase. Então, eu preciso pensar, né, e não utilizar a borra do café, como eu tenho visto em algumas pessoas dizendo na rede social. Use a borra do café. Gente, nós não temos permeação alguma pela pele dessa propriedade. Nós nanoencapsulamos a cafeína, que já é um ativo cosmético, colocando ele num tamanho nanométrico, numa nanocápsula vegetal, que vai ter a sua liberação em até 10 horas, estimulando a enzima lipase, quebrando triglicerídeos local, diminuindo a quantidade lipídica das células. Então, isso aqui é tecnologia. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia do nanoencapsulamento, resgata lá no nosso IGTV da Extratos da Terra Oficial, Instagram, uma live com a doutora Bettina, onde ela fala de nanoencapsulamento. Isso é tecnologia, isso é permeação e isso é resultado em cosmético. Nesse produto, no sérum potencializador, a gente também tem o Lipoxin. O Lipoxin, ele atua como uma fonte energética, ativando o sistema imunológico. Ele melhora a circulação, né? Ele vai trazer um bom resultado na drenagem, no estímulo. Percebe que a todo momento nós estamos falando de princípios ativos que estimulem a drenagem? Então, aí, nós já fazemos na nossa mente um plano de trabalho. Eu posso, na próxima sessão, depois de eu ter utilizado este protocolo, eu posso fazer uma sessão somente de drenagem linfática manual. O resultado vai ser maravilhoso. Então, o Lipoxin é um peptídeo, um fator de crescimento transformador, TGF-beta, concentrado em uma nanolipossoma. Atua por comunicação celular, estimulando a síntese das moléculas mensageiras, diminuindo o armazenamento das células de gordura. Então, ele é um fator de crescimento que vai acelerar a questão do diminuir o quanto está armazenado de gordura dentro dos adipócitos. E ele evita que o adipócito fique novamente aumentando o volume de gordura dentro dele. E dessa forma, a gente vai evitando o conhecido efeito sanfona, né? Que é onde a gente aumenta o tamanho do adipócito, diminui o tamanho do adipócito, aumenta o tamanho do adipócito. Claro que tudo isso vai ter um resultado muito legal se o nosso cliente fizer a parte dele, que é o uso do home care e que é ao menos uma atividade física. Pelo menos uma caminhada. Então, nós vamos usar o sérum potencializador potencializando o creme de massagem Advanced Detox. Nós vamos pegar mais ou menos 2 espátulas do Advanced Detox,
Nós vamos pegar a pipeta vai marcar a graduação, nós vamos pegar 4 ml do sérum potencializador, colocar numa cubeta e misturar. Eu estou potencializando. Os 2 produtos são de base vegetal, então eles são absolutamente compatíveis e se potencializam, tá? Com eles, eu vou fazer as manobras de massagem. Então, eu vou usar em conjunto o Advanced Detox, que é um produto anticelulite para redução de medida, potencializado por esse produto que tem 3 tipos de cafeína mais um fator de crescimento. E conhecendo um pouquinho melhor o produto que eu estou potencializando, o Advanced Detox, claro que, como o nome diz, ele tem uma ação detox, acelera o metabolismo, auxilia no tratamento de celulite, gordura localizada. Ele tem uma excelente permeação cutânea por ser uma base vegetal e por ser um produto nanoencapsulado. E também oxigena as células. Quais são os componentes dele? Complexos venotônicos como ruscos, gengibre e grapefruit, que tem essa ação detox. Óleo de macadâmia, porque ele é base vegetal, e um blend de ativos nanoencapsulados. Então, para a gente conhecer melhor, o extrato de ruscos, ele tem uma propriedade vasoconstritora, melhora o sistema circulatório, a irrigação sanguínea e periférica, mas protegendo os vasos. Tá? Então, ele vai diminuir o edema, vai diminuir o inchaço, a retenção de líquido local, mas preservando os vasos. O extrato de gengibre, ele também é bastante usado, assim como óleo essencial de gengibre, mas não a gengibre pura, como algumas pessoas dizem para utilizar, porque a gengibre pura terá propriedades também que não serão permeadas através da pele, pode ter até uma irritação na pele. Então, é retirado da gengibre o extrato e utilizado dentro de um produto cosmético, trazendo o aumento da circulação periférica, trazendo também uma oxigenação, nutrição do tecido e também auxiliando numa ação antiedema, junto com o extrato de grapefruit, que também auxilia a circulação e a diminuição do edema. Então, percebam que os 3 extratos são venotônicos, porque os 3 têm essa função de aumentar a circulação periférica, diminuindo o edema e retenção de líquido. O óleo de macadâmia, ele está na base cosmética, ele já é um hidratante, então todo produto vegetal, quando a gente aplica na pele, já está com a pele hidratada. Tem uma textura leve, uma boa espalhabilidade, né? Dá para a gente fazer várias manobras de massagem com bastante deslizamento, um conforto para o cliente, porque ele não fica untoso sobre a pele. Então, ele vai trazer essa hidratação, essa função da barreira da pele, que é tão importante hoje em dia, manter a nossa pele saudável, né? E ele é rico em ômegas 6, 7, 9 e vitamina E, que é conhecida a vitamina da jovialidade. Fora tudo isso, ainda tem um blend de nano antioxidantes, ativos nanoencapsulados. E nós temos nesses ativos ricos em flavonoides, ômegas 3, 6, 9, vitamina E, ácido gálico. Nós temos aí um produto que atinge as camadas mais profundas da pele, combatendo a celulite, auxiliando o adipócito, né, a não armazenar tanta gordura, não ficar tão aumentado. Esse ativo, ele trabalha muito bem na microcirculação, acelera o metabolismo, são 3 ativos, é um blend de ativos nanoencapsulados.
E a gente, além de tudo, como é uma tecnologia 100% vegetal, a gente consegue ter uma pele mais jovial, né? Uma pele do corpo mais tratada em relação ao envelhecimento, uma regeneração cutânea e ativos sendo liberados por 10 horas. Só lembrando, quando a gente fala de ativos nanoencapsulados, que os ativos convencionais, que não são nanoencapsulados, ele depende muito da biocompatibilidade que ele tem com a pele, né? Porque eles ficam na superfície da nossa pele. E eles protegem a nossa pele até da perda hídrica. Mas ele age mais como um simples cosmético. E quando a gente tem o nano encapsulado, por exemplo, nós temos aquilo que vocês reconhecem como um dermocosmético, né? Porque nós temos um cosmético que, enfim, permeia em camadas mais profundas. E eu tenho uma melhor absorção, uma ação prolongada por até 10 horas e um toque muito leve. Por quê? Porque toda essa tecnologia é vegetal. E quando a gente fala de nanotecnologia, de vetorização, que são tecnologias atuais, nós temos a entrega do ativo nas camadas mais profundas da pele, onde a gente precisa realmente tratar. A gente tem esses ativos por horas sendo liberados nessas camadas de pele e nunca serão degradados pelo oxigênio do ar, porque eles não param na barreira cutânea. Então, são cosméticos eficazes, cosméticos que chegam onde precisamos para ter realmente o resultado. E são cosméticos que realmente permeiam e mantêm a pele hidratada, sem perda excessiva de água transepidermal, tá? E eles têm um sensorial muito agradável. De jeito nenhum fica untoso, desagradável sobre a pele. Então, hoje, minha escolha foi falar um pouquinho mais sobre os ativos, né? Mas, voltando um pouco ao protocolo, esse protocolo ele pode ser associado com o uso do ultrassom, da microcorrente, da corrente alternada, do indermo, da vacoterapia, também do vácuo manual, que muitas pessoas utilizam, acessórios como bambu, prancha de madeira, rolo turbinada, copa sueca, luvas massageadoras. Nós temos uma infinidade hoje de acessórios que contribuem muito nas massagens. Também a manta térmica e de alumínio, como eu já citei anteriormente, tá? Então, a proposta do protocolo está aqui, mas associações eletroterápicas ou de acessórios vai por conta de vocês num plano de ação que a gente pode. Este protocolo, ele pode ser executado uma vez por semana somente, tá? Principalmente se eu fizer uso de manta térmica por muito tempo e trouxer muita sudorese. Mas nós fazemos uma vez na semana, na segunda vez que o meu cliente vier, eu posso fazer um protocolo crioterápico, que vai ser muito interessante essa junção, né? Não estou fazendo no mesmo dia, mas eu estou intercalando um protocolo quente, um protocolo frio. Vou ter um resultado muito interessante. Ou eu faço uma vez na semana esse protocolo, na outra sessão eu faço uma drenagem linfática manual. E este kit, ele vai render em média 50 aplicações. Não esquecendo do fundamental, home care, a parte do cliente. Qual é a parte do cliente? Home care, diminuir a ingesta de gordura, doce, farinha branca, etc, né? Enfim, ter uma boa alimentação e uma atividade física. No mínimo, uma caminhada. O tratamento corporal não é responsabilidade só nossa.
essa responsabilidade precisa ser dividida. E nós vamos dividir, quando se fala em cosmético, o que ele utilize de 1 a 2 vezes ao dia, o Alpha Redux Serum concentrado. É um sérum. Gente, ele é muito eficaz. Ele é extremamente compatível com a pele. Ele não é um creme, ele não é uma loção, ele é um sérum. A gente usa muito sérum na face, pouco sérum no corporal, né? E ele vai ter as mesmas propriedades do potencializador, ou propriedades muito parecidas, porque ele tem os 3 tipos de cafeína: vetorizada, nanoencapsulada e lipossomada. Então, ele vai trabalhar na cultura localizada, na redução de medida, na diminuição do edema. Ele é de base totalmente vegetal, vegano, aplicação em 1 minuto, porque ele é um sérum super fácil de permear. E nós vamos aqui ter 3 daqueles princípios ativos do seropotencializador: o adiporregulina, o Ecoslim e a nanocafeína. Lembrando, este produto, ele é um produto premiado pela revista Women's Health e ele ganhou o prêmio da beleza verde, né? Extrema compatibilidade, preocupação com o meio ambiente. Ele é um produto muito diferenciado que eu posso usar, inclusive, na atividade física, absolutamente vegetal e aplicação em 1 minuto. E a nossa cliente vai utilizar manhã e noite o mesmo produto, algumas gotas até total absorção. Nas dicas, eu sempre digo para vocês que a melhor forma do nosso cliente aceitar o uso domiciliar ou será através da nossa conduta profissional ou colocando o produto dentro do valor do tratamento, né? Então, eu pego este produto, acrescento no valor do tratamento e entrego esse produto no primeiro dia a ele, explicando a forma de utilização, e desta maneira ele não precisa comprar o produto à parte, ele já está incluso no tratamento. E a forma de utilização a gente indica sempre no receituário. Bom, eu espero ter trazido algumas informações interessantes, né? Esse material vai ajudar bastante como apoio também no resumo dos princípios ativos. Nós estamos aqui nas nossas redes sociais, Extratos da Terra Oficial, no Instagram, Extratos da Terra aqui no Facebook, e o meu particular, @tecnicelisete. Agradeço infinitamente a participação de vocês,